Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre o seu lar. Hoje nós estamos reunidos aqui para refletir sobre uma das verdades mais solenes e grandiosas da Palavra de Deus, o dia do juízo final, o grande encontro da humanidade com o Criador. Talvez o seu coração se aperte um pouco ao pensar nesse dia, mas o Senhor quer te mostrar que o juízo não é apenas o momento do fim, e sim o começo de uma nova eternidade, o dia em que o amor e a justiça de Deus se manifestarão plenamente. Será o dia em que cada vida será lembrada, cada lágrima será explicada e cada obra será revelada. Hoje, o Espírito Santo te convida não a temer, mas a se preparar com esperança. Porque para quem vive na presença de Cristo, o juízo não é condenação, é recompensa. Que esta mensagem desperte em você reverência, arrependimento e certeza. Jesus está voltando e o reino de Deus está próximo. Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre o seu lar. Hoje nós estamos reunidos aqui para refletir sobre uma das verdades mais solenes e grandiosas da Palavra de Deus, o dia do juízo final, o grande encontro da humanidade com o Criador. Talvez o seu coração se aperte um pouco ao pensar nesse dia, mas o Senhor quer te mostrar que o juízo não é apenas o momento do fim, e sim o começo de uma nova eternidade, o dia em que o amor e a justiça de Deus se manifestarão plenamente. Será o dia em que cada vida será lembrada, cada lágrima será explicada e cada obra será revelada. Hoje, o Espírito Santo te convida não a temer, mas a se preparar com esperança. Porque para quem vive na presença de Cristo, o juízo não é condenação, é recompensa. Que esta mensagem desperte em você reverência, arrependimento e certeza. Jesus está voltando e o reino de Deus está próximo. A paz do Senhor, meus irmãos. Quando João escreveu as palavras de Jesus em João 5:28-29, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ele estava descrevendo o momento mais solene da história humana, o dia em que a voz do Filho de Deus ecoará sobre toda a terra. Nenhuma sepultura ficará fechada, nenhum corpo deixará de ouvir, nenhuma alma permanecerá em silêncio. A voz que criou o universo será a mesma que despertará cada ser humano para a eternidade. Justos e injustos se levantarão, não por força própria, mas pelo poder da palavra viva de Cristo. Muitos acreditam que a morte é o fim, um ponto final. Mas para Deus é apenas uma vírgula. A história que ele escreve não termina no túmulo. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. A morte não é mais senhora do tempo. Desde o Calvário, ela perdeu sua autoridade. A cruz de Cristo foi a chave que abriu as portas da eternidade. Imagine o som desse chamado, meu irmão. Uma voz que atravessa oceanos, montanhas e séculos. Uma voz que desperta os que dormiram na fé e também os que zombaram dela. Naquele dia, todos se levantarão. Alguns para entrar no descanso eterno, outros para enfrentar o juízo diante do trono branco. Mas os que amaram o Senhor, os que o esperaram, os que guardaram o seu nome no coração, esses ouvirão a voz do Mestre como quem escuta um chamado familiar, suave, cheio de amor, dizendo: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós." Senhor, Tu que tens poder sobre a vida e sobre a morte, renova hoje em nós a esperança da ressurreição. Tira o medo da finitude, tira o desespero do luto. Ensina-nos a olhar para o céu com a certeza de que a morte não é o fim, mas o início de um reencontro contigo. Lembra-nos, Pai, que o nosso nome está sendo guardado no Teu livro da vida e que nenhuma dor, nenhum esquecimento e nenhuma distância pode apagar aquilo que Tu selaste com o Teu sangue. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que vivamos com olhos voltados para a eternidade. E quando chegar o Teu dia, que a Tua voz nos encontre firmes, esperançosos e prontos para ressuscitar contigo. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos.
A palavra de Deus nos revela em Lucas 12:2 que nada há encoberto que não venha a ser revelado e nada há oculto que não venha a ser conhecido. No grande dia do juízo, os livros serão abertos. E não será um ato de condenação fria, mas um ato de justiça perfeita, onde toda a verdade será restaurada e toda mentira silenciada diante da glória de Deus. Diante do trono branco, nada ficará escondido, nem as intenções, nem as feridas, nem os segredos do coração. Tudo será exposto à luz que cura e transforma. Pense nisso, meu irmão. Quantas vezes tentamos esconder nossas fraquezas, nossas dores, nossos erros, acreditando que o silêncio humano é um abrigo seguro? Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele lê o que ninguém lê. Os livros celestiais não registram apenas pecados. Registram lágrimas, gestos de amor, perdões silenciosos e orações que ninguém ouviu. Cada palavra de fé, cada ato de compaixão, cada passo de fidelidade, ainda que pequeno, está gravado nas páginas eternas do céu. O juízo não será apenas um tribunal, será uma revelação. A consciência será testemunha, e os anjos confirmarão o que foi escrito. Deus não se esquecerá nem do copo d'água dado em seu nome, nem da oração feita no quarto, quando ninguém mais acreditava. O amor, o perdão e a fé, esses são os registros que brilham nas páginas do livro da vida. Por isso, o Espírito Santo te chama hoje. Arrependa-se e deixe que o sangue de Cristo lave o que precisa ser apagado. Não espere o dia do juízo para abrir o coração. Abra agora, diante do altar da graça. Hoje ainda é tempo de arrependimento, tempo de recomeço, tempo de deixar Deus reescrever as páginas da tua história com a tinta da misericórdia. Senhor, abre os livros do nosso coração diante de Ti. Mostra-nos o que precisa ser confessado, o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado. Perdoa as palavras que feriram, os pensamentos que se desviaram e as atitudes que não refletiram o Teu amor. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro e escreve sobre nós uma nova história. Uma história de redenção, de paz e de fidelidade, que quando os livros forem abertos, o céu encontre em nós um testemunho de amor e entrega verdadeira. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina, em 1 Coríntios 3,13, que a obra de cada um se manifestará. O dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Esse é o fogo do discernimento divino, o fogo que revela não apenas o que fizemos, mas o porquê fizemos. No dia do julgamento, não serão as aparências que contarão, mas as intenções que moldaram nossas ações. Deus não mede quantidade, mede verdade. Ele não vê apenas as mãos que servem, mas o coração que as move. Quantas vezes o ser humano faz o bem esperando aplausos, reconhecimento ou retorno? Mas o Senhor conhece o segredo do amor sincero, aquele que age em silêncio, sem buscar recompensa. A viúva que deu 2 pequenas moedas deu mais que todos, porque o coração dela foi inteiro. O julgamento de Deus é justo porque penetra o que está oculto e enxerga onde o olhar humano não alcança. Meu irmão, o que Deus espera de nós não é perfeição, mas pureza de intenção. Não é grandeza, mas verdade. O fogo divino não vem para destruir o que é bom, mas para purificar o que é eterno. O ouro da fé não se perde nas provações. Ele brilha ainda mais quando provado. Que assim, cada gesto feito em amor, cada renúncia feita por fidelidade, cada perdão oferecido com dor, será reconhecido diante do trono como oferta viva ao Senhor. Senhor, examina-nos com o Teu fogo purificador. Queima em nós o orgulho disfarçado de serviço, a vaidade que se esconde em boas intenções, o ego que busca ser visto. Refina-nos, Senhor, até que reste apenas o amor verdadeiro, o amor que Te agrada, o amor que permanece. Queremos servir-Te com o coração puro, não por obrigação, mas por gratidão. Ensina-nos a agir com humildade, a perdoar sem esperar retorno, a amar sem exigir reconhecimento. Que nossas obras sejam fruto da fé e nossas intenções
seja um reflexo do teu Espírito. E quando o teu fogo nos provar, que ele encontre em nós apenas o ouro da fidelidade e da sinceridade diante do teu trono. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra diz em Mateus 18:10: Os seus anjos nos céus sempre veem o rosto de meu Pai que está nos céus. Essas palavras revelam algo profundo. O céu observa a terra com olhos de amor e justiça. Nada passa despercebido ao olhar do Criador, e os anjos que o servem são testemunhas fiéis de tudo o que acontece sob o sol. Eles não estão distantes, mas cumprem o propósito divino de acompanhar, proteger e registrar. No dia do juízo, eles não virão para acusar, mas para confirmar a verdade. Há uma memória eterna no céu, irmãos. Quando você ora, quando perdoa, quando se cala diante de uma injustiça, o céu registra. Quando você socorre alguém sem que ninguém veja, quando perdoa o ofensor em silêncio, quando chora aos pés de Deus e diz: seja feita a tua vontade. Há testemunhas espirituais que contemplam esse momento, e o Senhor, que é justo, recompensará tudo o que foi feito em amor, mesmo que o mundo tenha esquecido. Deus é um Pai que não deixa nenhuma fidelidade passar em branco. O que o homem ignora, o céu celebra. O que o mundo despreza, Deus honra. As testemunhas do céu verão naquele grande dia os frutos da tua perseverança e confirmarão diante do trono: Senhor, este teu filho permaneceu fiel, mesmo quando ninguém mais acreditava. Não tema o esquecimento, não tema a solidão espiritual. Nada do que você faz por amor a Deus é em vão. Cada oração é uma semente lançada no solo eterno, e cada lágrima é uma pérola guardada no cálice da eternidade. Senhor, obrigado porque o céu nos vê. Obrigado porque tu conheces o que fazemos em segredo e valorizas o que o mundo despreza. Renova em nós a certeza de que há testemunhas celestiais que registram nossa fé, nossas lutas e nossa fidelidade. Quando o cansaço nos visitar, lembra-nos que há um céu inteiro observando a nossa perseverança. E no teu dia, Senhor, queremos ouvir de ti. Eu vi as tuas lágrimas, e nenhuma delas foi esquecida. Fortalece o teu povo, Pai, para que permaneça fiel até o fim, confiando que nada feito em amor é perdido diante do teu trono. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra diz em Mateus 18:10: Os seus anjos nos céus sempre veem o rosto de meu Pai que está nos céus. Essas palavras revelam algo profundo. O céu observa a terra com olhos de amor e justiça. Nada passa despercebido ao olhar do Criador, e os anjos que o servem são testemunhas fiéis de tudo o que acontece sob o sol. Eles não estão distantes, mas cumprem o propósito divino de acompanhar, proteger e registrar. No dia do juízo, eles não virão para acusar, mas para confirmar a verdade. Há uma memória eterna no céu, irmãos. Quando você ora, quando perdoa, quando se cala diante de uma injustiça, o céu registra. Quando você socorre alguém sem que ninguém veja, quando perdoa o ofensor em silêncio, quando chora aos pés de Deus e diz: seja feita a tua vontade. Há testemunhas espirituais que contemplam esse momento. E o Senhor, que é justo, recompensará tudo o que foi feito em amor, mesmo que o mundo tenha esquecido. Deus é um Pai que não deixa nenhuma fidelidade passar em branco. O que o homem ignora, o céu celebra. O que o mundo despreza, Deus honra. As testemunhas do céu verão naquele grande dia os frutos da tua perseverança e confirmarão diante do trono: Senhor, este teu filho permaneceu fiel, mesmo quando ninguém mais acreditava. Não tema o esquecimento, não tema a solidão espiritual. Nada do que você faz por amor a Deus é em vão. Cada oração é uma semente lançada no solo eterno, e cada lágrima é uma pérola guardada no cálice da eternidade. Senhor, obrigado, porque o céu nos vê. Obrigado porque tu conheces o que fazemos em segredo e valorizas o que o mundo despreza. Renova em nós a certeza de que há testemunhas celestiais que registram nossa fé, nossas lutas e nossa fidelidade. Quando o cansaço nos visitar, lembra-nos que há um céu inteiro observando a nossa perseverança. E no teu dia, Senhor, queremos ouvir de ti.
Eu vi as tuas lágrimas, e nenhuma delas foi esquecida. Fortalece o teu povo, Pai, para que permaneça fiel até o fim, confiando que nada feito em amor é perdido diante do teu trono. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Em Mateus 25, 31, 32, Jesus nos revela um dos momentos mais solenes e decisivos da eternidade. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aqui está a verdade do julgamento final. O amor se tornará o critério do juízo, e a misericórdia será a medida da eternidade. As ovelhas serão colocadas à direita, os bodes à esquerda. Não por aparência, não por palavras, mas pelas escolhas do coração e pelas atitudes que revelaram a fé. Jesus não perguntará quantas vezes fomos à igreja, nem quantos versículos decoramos, mas perguntará: o que fizeste com o amor que eu te dei? O julgamento será simples, mas profundo. Tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Estive nu, e me vestistes. Preso, e fostes me visitar. E muitos dirão: Senhor, quando te vimos assim? E ele responderá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. O erro de muitos é confundir religiosidade com compaixão. Há quem tenha doutrina, mas não tenha misericórdia. Há quem saiba pregar, mas não saiba acolher. O amor é a marca das ovelhas, e a indiferença é o sinal dos bodes. Ser cristão é refletir o coração do pastor, é enxergar Jesus no pobre, no doente, no aflito, no esquecido. É amar sem distinção, é cuidar mesmo quando ninguém vê, é perdoar mesmo quando dói. Meu irmão, a fé verdadeira não é medida pelas palavras, mas pelos frutos. E naquele dia, quando o Filho do Homem vier em glória, não haverá disfarce que resista à luz. Cada gesto de amor será lembrado, cada ato de bondade será contado, cada perdão oferecido será coroado. Aqueles que viveram com compaixão ouvirão as palavras mais esperadas da eternidade. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Senhor Jesus, torna-nos ovelhas do teu rebanho, purifica o nosso coração de toda indiferença e de toda frieza espiritual. Ensina-nos a amar de forma prática, a servir com alegria, a enxergar a tua presença nos que sofrem. Não permitas que sejamos cristãos de aparência, mas servos fiéis de coração. Dá-nos compaixão pelos que choram, paciência com os que erram e generosidade com os que necessitam. E quando vier o teu dia, Senhor, que possamos estar à tua direita, entre aqueles que amaram e serviram em silêncio. Que o amor seja o selo da nossa fé e a prova da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. O fogo de Deus não é apenas destruição, é purificação. Ele não vem para consumir o justo, mas para revelar o que é verdadeiro. No julgamento final, o fogo será o olhar de Cristo, penetrante, santo, justo e cheio de amor. Nada impuro suportará esse olhar, e nada puro será perdido. O mesmo fogo que julga é o que purifica, e o mesmo que purifica é o que recompensa. O mundo teme o fogo, mas os fiéis o compreendem, porque o fogo das provações já os preparou. Os santos que sofreram, os que suportaram em silêncio, os que continuaram a crer mesmo sem entender, foram moldados por esse fogo ainda em vida. Eles passaram pela dor, mas não se queimaram. Apenas se tornaram ouro diante de Deus. O sofrimento que parecia castigo era, na verdade, o cadinho da santidade. O deserto que parecia abandono era o lugar onde o coração se purificava para a eternidade. Irmão, entenda, o fogo de Deus não destrói o que é dele. Ele consome o orgulho, a hipocrisia, a vaidade, o egoísmo.
e deixa o amor intacto. É o mesmo fogo que acendeu a sarça diante de Moisés, queimava sem destruir. Assim é o fogo da presença divina. Ele consome o que é impuro, mas preserva o que é santo. E quando esse fogo te visita na dor, não fuja, adore. Porque o fogo que te prova agora será o mesmo que te recompensará depois. Os mártires da fé, os servos anônimos, os intercessores escondidos, todos serão revelados como estrelas diante do trono. Cada lágrima derramada em fidelidade se tornará uma coroa de glória. E diante do trono branco, o fogo que julgava se tornará luz que recompensa. Senhor, acende o teu fogo em nós. Purifica o nosso interior, consome o que é carnal e faz brilhar em nós o teu espírito. Quando vierem as provações, dá-nos força para suportar e discernimento para entender. Que o fogo do teu amor nos refine até que sejamos reflexo da tua santidade. Não queremos fugir da tua chama, Senhor. Queremos ser moldados por ela. E quando o teu dia chegar, que o teu fogo nos encontre como ouro provado, prontos para receber a recompensa eterna. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra diz em Romanos 2,16: No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Esse versículo revela o centro do juízo final. Não apenas as ações serão julgadas, mas as intenções ocultas do coração. Há coisas que os olhos humanos não veem, mas o olhar de Deus penetra o mais profundo da alma. O que foi escondido por medo, culpa ou vergonha será revelado, não para humilhar, mas para curar. O julgamento de Deus é luz, e toda luz, quando toca a escuridão, transforma. Quantas vezes escondemos sentimentos, falhas ou dores, acreditando que o silêncio resolveria? Mas o silêncio humano não apaga o que o Espírito Santo deseja restaurar. O coração que se fecha se torna prisão. O coração que se abre, altar. Pedro foi confrontado por Jesus, negou o Mestre, chorou amargamente e foi restaurado. Judas escondeu sua culpa, silenciou sua dor e se perdeu. A diferença entre os dois não foi o erro, mas o quanto deixaram Deus entrar no coração. No dia do julgamento, o que estiver nas sombras virá à luz. Mas os que permitiram que o Espírito sondasse e curasse seus segredos aqui na terra, não terão medo da revelação, porque o sangue de Cristo já terá lavado o que seria exposto. O juízo de Deus não é uma sentença fria, é um espelho de amor. Ele mostra para sarar, revela para perdoar, ilumina para transformar. Meu irmão, não guarde dentro de você o que precisa ser entregue a Deus. Não esconda pecados sob o silêncio. Não disfarce feridas com aparência de força. Abra o coração, ainda hoje, diante do Senhor. Deixe que Ele veja o que ninguém mais viu. E você descobrirá que o olhar de Deus, quando nos confronta, também nos abraça. Porque o mesmo Cristo que julga é o Cristo que intercede. Senhor, sonda o nosso coração e revela o que está oculto. Mostra-nos onde ainda nos escondemos de Ti. Perdoa as intenções erradas, as motivações impuras, as palavras que não dissemos, mas guardamos dentro da alma. Traz à luz o que precisa ser restaurado e cobre-nos com o Teu perdão. Não queremos chegar ao Teu trono com segredos, mas com sinceridade. Transforma as nossas sombras em testemunhos da Tua graça. E quando o Teu olhar nos alcançar naquele dia, que Ele encontre um coração puro, lavado, curado e pronto para a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. O Evangelho de João 3,19 nos confronta com uma das verdades mais sérias de toda a Escritura. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O amor de Deus é oferecido a todos, mas nem todos o aceitam. E quando o amor é rejeitado, ele se transforma em sentença, não porque Deus deseja a condenação, mas porque o homem escolhe afastar-se da fonte da vida. A condenação eterna não é o castigo de um Deus irado, é o resultado da ausência daquele que é luz. O maior engano espiritual é acreditar que há tempo de sobra para se arrepender. O inimigo sussurra: amanhã você muda,
Amanhã você ora. Amanhã você se entrega. Mas o amanhã pode não chegar. A salvação é uma porta que se abre no presente, e a eternidade começa no instante em que o coração diz sim a Jesus. A graça é um convite urgente, não um lembrete distante. Cada dia vivido longe de Cristo é um passo em direção ao vazio. Há corações que ouvem o chamado, mas resistem. Há olhos que veem a luz, mas preferem permanecer nas sombras. Mas há também aqueles que, mesmo quebrados, mesmo culpados, se voltam para o Senhor e são acolhidos. A diferença entre o salvo e o perdido não está na quantidade de pecados, mas na resposta ao amor. O ladrão na cruz não teve tempo de servir, mas teve fé para crer. E Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Filho, se há algo que prende você ao passado, se há uma culpa, um pecado, um afastamento, saiba, ainda há tempo. Enquanto há fôlego, há esperança. Mas não adie o arrependimento, porque a graça não é uma sombra eterna. Ela é uma luz que se move, e quem não a segue fica nas trevas. Hoje o céu te chama para decidir onde quer passar a eternidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Livra-nos da indiferença, do orgulho e da demora que nos afastam da salvação. Toca os corações que ainda resistem à tua voz e derruba as muralhas do medo e da culpa. Ensina-nos a responder à tua graça com arrependimento sincero e entrega total. Perdoa, Senhor, aqueles que te rejeitaram, e alcança-os com o teu amor antes que seja tarde. Hoje te entregamos tudo, nossos pecados, nossas falhas, nossas feridas. Recebe-nos como filhos que voltam para casa e grava em nós a certeza de que, em ti, o amor sempre vence o juízo. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus nos lembra, em 2 Coríntios 5:10, que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Mas para os que permaneceram fiéis, esse tribunal não será um dia de condenação, será o dia da coroação, o dia em que o sofrimento se transformará em glória e as lágrimas em testemunho de vitória. O mesmo trono que julga será o trono que recompensará os santos. E diante dele, os fiéis lançarão suas coroas aos pés do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 4:10, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. A glorificação dos fiéis não é um prêmio terreno, é a consumação da fidelidade. É o instante em que o tempo se dissolve na eternidade e o que era fé se torna visão. Os que permaneceram mesmo cansados serão revestidos de vestes brancas. Os que oraram em silêncio serão exaltados em voz alta. Os que perseveraram nas provações ouvirão as palavras mais doces do universo. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nesse momento, toda dor terá sentido, todo choro encontrará consolo e todo sacrifício se transformará em glória. Irmão, vale a pena ser fiel. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando as recompensas parecem tardar, o Senhor não esquece quem permanece. A fidelidade é a semente que floresce no tempo de Deus. E quando o Rei dos Reis vier em majestade, ele trará consigo o galardão de cada um. As coroas não serão de ouro, mas de eternidade, e os fiéis as lançarão diante do trono, porque tudo pertence a ele, a glória, o mérito, a vitória. Senhor, obrigado porque a tua fidelidade sustenta os teus servos até o fim. Dá-nos força para não desistir, coragem para permanecer e esperança para continuar. Quando o cansaço vier, lembra-nos que há uma coroa preparada. Quando as lágrimas caírem, mostra-nos que há um trono de glória nos esperando. Queremos perseverar, Senhor, até o último dia, até o último fôlego, até o último passo da fé. E quando estivermos diante de Ti, que possamos lançar nossa coroa aos Teus pés e dizer: toda honra e toda glória pertencem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Em Apocalipse 21, 1-3, o apóstolo João escreve: E vi novo céu e nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Este é o clímax da esperança cristã, o recomeço sem dor, o nascimento da eternidade, a vitória definitiva da vida sobre a morte. Tudo o que o pecado corrompeu será restaurado. Tudo o que o tempo desgastou será renovado. A terra cansada do pranto humano dará lugar à criação perfeita, onde não haverá mais luto, nem lágrima, nem clamor, porque as primeiras coisas terão passado. Deus habitará conosco. Não haverá mais distância entre o céu e a terra. O reino de Deus será visível, palpável, eterno. O fogo que julgou será o mesmo que purificou, e do que parecia fim nascerá um novo princípio. Irmãos, esta é a promessa que sustenta o coração dos que creem. O juízo não termina em destruição, mas em renovação. O plano de Deus nunca foi o aniquilamento da humanidade, mas a restauração da comunhão. O pecado separou o homem do Criador. A cruz reconectou o céu à terra, e o juízo final estabelecerá essa união para sempre. Tudo o que foi perdido por causa da queda será devolvido em glória multiplicada. E no centro dessa nova criação estará o Cordeiro, iluminando tudo com sua presença. Você já imaginou um mundo onde a presença de Deus é o próprio ar que respiramos? Onde a luz não vem do sol, mas da face de Cristo? Onde não há relógios, nem pressa, nem medo, nem solidão? Este é o destino dos remidos, viver em eterna comunhão com o Pai. Ali, todo porquê será respondido. Toda saudade será transformada em reencontro. Toda lágrima que o tempo não enxugou será secada pelas próprias mãos de Deus. Senhor, obrigado pela esperança do novo céu e da nova terra. Obrigado porque o fim não é tragédia, mas promessa. Renova em nós o desejo pela Tua presença e a saudade do Teu reino. Ajuda-nos a viver neste mundo com o coração voltado para o que há de vir. Quando olharmos as dores, ensina-nos a lembrar que virá um tempo sem pranto. Quando sentirmos saudade, lembra-nos que há um lar preparado para nós. E enquanto esperamos que o Teu Espírito nos mantenha firmes, santos e fiéis, até o dia em que o tempo se calará e a eternidade começará em plenitude diante do Teu trono. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus declara em Hebreus 9:27: Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Estas palavras não são ameaça, mas um chamado amoroso. Elas nos lembram que o tempo da decisão é agora. A eternidade não começa depois da morte. Ela começa no instante em que o coração decide a quem pertence. E neste exato momento, o Espírito Santo está batendo à porta da sua alma, pedindo apenas uma coisa: arrependa-se enquanto há luz. O arrependimento de amanhã é uma ilusão criada pelo inimigo. Ele sabe que o tempo é o maior tesouro do homem e tenta te convencer a gastá-lo com distrações, promessas vazias e pecados disfarçados de prazer. Mas Deus, em seu amor, está dizendo hoje: Filho, volta para mim. Ainda há tempo. Não importa o que você fez, quantas vezes caiu, nem quão distante você foi. A cruz ainda está de pé, o sangue ainda clama por perdão e a graça ainda está disponível. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele não veio exigir perfeição, mas oferecer redenção. E neste momento, enquanto você escuta, o céu está aberto sobre você. Anjos se alegram quando uma alma decide voltar para o Pai. Talvez você sinta um peso no coração, um aperto na alma, uma vontade de chorar. Isso é o Espírito Santo chamando pelo seu nome. Ele quer te restaurar, te libertar, te reerguer e te abraçar novamente. Não há pecado que o amor de Deus não possa perdoar. Não há passado que o sangue de Jesus não possa apagar. Mas há uma escolha que só você pode fazer: dizer sim a Ele. O céu não obriga, o inferno engana, mas o Espírito convida com ternura. E o convite é simples: entregue agora o seu coração. Diga: Senhor, eu volto. Eu me arrependo. Eu te aceito como meu Salvador.
Essa oração muda destinos, reescreve histórias, abre o livro da vida e apaga páginas de culpa com tinta de misericórdia. Senhor, diante da Tua presença santa, nós nos prostramos. Reconhecemos nossas falhas, nossos desvios, nossa necessidade de Ti. Perdoa-nos, Senhor, e renova em nós o Teu Espírito. Toma nossas mãos cansadas e guia-nos de volta ao Teu caminho. Que o arrependimento brote sincero e profundo, e que a paz substitua toda a culpa. Recebe-nos como filhos, restaura o que foi quebrado e grava novamente o nosso nome no Teu livro da vida. Senhor, que nenhum coração adie essa entrega. Que ninguém saia deste momento sem dizer: Jesus, eu Te recebo. E que este vídeo, esta palavra, este instante, se torne o marco de uma nova vida, de um novo começo, de uma eternidade segura contigo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o juízo final não é o fim da história, é o início da eternidade. Deus não quer que você tema o dia do julgamento, mas que o espere com paz, sabendo que o seu nome está no livro da vida. Creia, o Senhor é justo, mas também é misericordioso. Ele te chama hoje para viver de forma limpa, verdadeira e cheia de amor, porque aquele que permanece em Cristo não será condenado, mas passará da morte para a vida. O que foi dito aqui hoje não é coincidência. O Espírito Santo quis lembrar você de que a eternidade é real e que cada escolha feita agora ecoará para sempre. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo estejam sobre você e sobre a sua casa. Fique na paz e até a próxima oração.